Rádio Entrevista está no ar. Estudos indicam que o uso de inteligência artificial pode aumentar o engajamento dos estudantes em até 60% e melhorar as taxas de conclusão de cursos em 25%. Bom, globalmente, 70% das instituições educacionais planejam adotar ferramentas com a inteligência artificial até 2025, segundo projeções recentes do setor. E para falar mais sobre esse assunto, nesse Dia Internacional da Juventude, eu vou conversar agora com o fundador do Grupo Talks Educação e empreendedor no setor de educação, Elisiário Vitoriano. Alô, Elisiário, bom dia, querido. Bom dia, Ricardo. Um prazer enorme falar com você. Primeira vez na tua rádio. Privilégio, viu? Sem falar. Eu quem agradeço. O nosso produtor Ricardo Bonfim tá te mandando um abraço. Prazer, tá? Primeira vez que nós nos falamos, né? Eu sou Paulo Roberto. E fica à vontade, prazer, tá, meu amigo? Paulo. Obrigado, Elisiário. Já começando aqui, rapaz, a nossa primeira pergunta. Explica para os nossos ouvintes como a inteligência artificial pode aumentar o engajamento aí dos estudantes. Por favor. Muito bem. Primeiro de tudo, as IAs generativas, ou seja, as IAs que produzem sempre conteúdo novo, conteúdo inovador, a cada vez que você, por exemplo, repete uma mesma pergunta, no chat GPT que seja, por exemplo, ela aumenta a interatividade, a produtividade da seguinte maneira, Paulo. Cada nova pergunta, cada novo questionamento, cada novo comando que você faz, ela já te dá na sequência uma nova tarefa, ela sugere um próximo pensamento. Sim. E bom, e nesse dia da juventude, eu já quero lançar algo que pode parecer polêmico, mas eu tenho plena consciência de que isso nos próximos 5 anos será realidade. Livros didáticos já não serão tão necessários assim. Sim. Porque a próxima geração estudará por agentes de inteligência artificial. As instituições que hoje lançarem mão dessa tecnologia, criação de IAs personalizadíssimas com o seu próprio conteúdo, com sua própria base de dados, com aprendizado de máquina, elas largarão na frente porque, Paulo, isso não tem mais volta atrás. A próxima geração de jovens, ela estudará essencialmente por aplicações de IA e por agentes de inteligência artificial, onde elas terão mais interação, porque, na boa, é muito legal estudar assim. É muito legal você pegar um computador, um tablet, um celular que está no seu alcance, você só precisa estar conectado a uma rede de dados móveis ou rede Wi-Fi, e você tem muito mais interação, muito mais possibilidades com esse tipo de estudo. Certo. Só dando aqui mais um spoiler, né, sobre essa resposta que você passou aqui pra gente. De que formas, então, as escolas podem adotar ferramentas com a inteligência artificial? E que ferramentas seriam essas? Só pra gente dar mais um respaldo aqui pro nosso ouvinte. Por exemplo, né, você mencionou, né, que eu fundador do Grupo Talks. Sim. Eu sou dentista e endodontista. Então, por exemplo, dentro da nossa empresa, nós estamos desenvolvendo aplicativos e inteligências artificiais próprias para a educação continuada de cirurgiões dentistas e endodontistas, especialistas em tratamento de canal. De maneira que os meus colegas poderão estudar com modelos, com agentes de inteligência artificial personalizados, com base de dados para a minha área. E aí, se tiver algum empresário me ouvindo, um acadêmico, um professor de faculdade, que seja, como que ele poderia, então, de forma prática? Simples. Criação de agentes de inteligência artificial com base de dados própria. Ou seja, vamos imaginar que você é um acadêmico de direito e você, na sua disciplina de economicidade, por exemplo, de economia, você vai ter toda a base de dados, de referências, de livros didáticos. Você irá alimentar em uma base de dados e você criará um agente de inteligência artificial para se comunicar com essa base de dados. De maneira que, quando os alunos precisarem de suporte acadêmico 24 horas, 7 dias na semana, fazer os seus estudos dirigidos, estudará de onde quer que ele esteja, ele poderá, em vez de consultar um livro, ele poderá, às vezes não vai ter acesso ao tutor, ao professor, ele poderá ter acesso a esse agente de inteligência artificial. Isso se multiplica para todos os campos do conhecimento, do ensino médio até o ensino superior, pós-graduação.
Isso muito em breve, Paulo, será uma realidade que será impossível de negar. A eficácia disso e o aumento de produtividade, como você iniciou dizendo, o engajamento, ou seja, a vontade de estar lá, estudante, de estar interagindo a cada 6 em cada 10, 60%, observarão esse incremento. Certo. Só lembrando aqui aos nossos ouvintes, né, que estão acompanhando aqui a nossa programação ou que ligaram o rádio agora, estou falando aqui sobre os estudos, né, indicam que o uso de inteligência artificial pode aumentar o engajamento dos estudantes em até 60% e melhorar as taxas de conclusão de cursos em 25%. Destacando que globalmente 70% das instituições educacionais planejam adotar ferramentas com a inteligência artificial até 2025, segundo projeções recentes do setor. Inclusive aqui, meu amigo Elisiário Vitoriano, a nossa querida ouvinte aqui, a Bárbara, que é professora, ela está perguntando aqui o seguinte: se o uso da inteligência artificial não pode gerar impactos negativos, como uma certa dependência da tecnologia por parte dos estudantes, entre outros. Excelente pergunta. Eu poderia responder da seguinte maneira. Foi como o surgimento da internet. O surgimento da internet nos tirou das bibliotecas públicas e nos fez permanecer em casa ou numa biblioteca de uma faculdade com acesso à internet a base de dados, a uma certa base de dados onde eu pudesse baixar artigos sem ter que pagar por eles, por exemplo. Sim. A inteligência artificial fará o mesmo. É uma evolução que é impossível de negar. Os estudantes continuarão querendo usar a inteligência artificial. E eu vejo duas coisas aí para a professora e para minha colega. Primeiro, dependência. Sim, vai gerar dependência. Hoje em dia, eu produzo 100% dos meus conteúdos de endodontia, apostilas, manuais, estudos dirigidos, resumo de artigos. Eu tenho o meu arsenal próprio de inteligências artificiais, de apps, que ajudam o meu trabalho. Qual é a única coisa que eu faço, professora Bárbara? Eu faço uma excelente curadoria. Eu sei quais artigos eu vou alimentar essa base de dados de IA para que ela me garanta as melhores respostas. E a dependência não é ruim, porque vai otimizar o meu tempo e todos aprenderão melhor. Todavia, eu faço a seguinte alerta. Eu também não recomendo ninguém sair estudando por qualquer inteligência artificial. Abrir lá o Cloud da Anthropic, abrir o Grok, que é o do Elon Musk, do X, abrir o ChatGPT, que acabou de lançar a versão GPT-5, inclusive criticada por muitos, que ela está demorando um pouquinho mais nas respostas. Eu não recomendo ninguém simplesmente fazer qualquer pergunta lá, porque, Paulo, as IAs podem alucinar. É por isso que eu bato na tecla. As alucinações serão menores se nós treinarmos, aí o nome disso do inglês é Machine Learning, aprendizado de máquina. Nós precisamos criar bases de dados próprias. Então, eu não sei qual é a especialidade da professora Bárbara, eu dei o exemplo da minha odontologia. Se eu quero, se eu entendo isso, se eu assumir já, assim como eu assumi que a internet nos tirou das bibliotecas públicas, porque eu posso fazer qualquer pesquisa sem depender de ir para uma biblioteca pública, eu preciso assumir e aceitar o fato. Não posso negar de que a inteligência artificial vai nos levar para esse caminho sem volta, de não depender necessariamente de livros didáticos. Então, a primeira coisa é aceitar. A segunda coisa é me debruçar para que eu treine inteligências artificiais com base de dados boas, com uma boa curadoria, para que aí sim o meu aluno ele sente diante daquela IA treinada, com uma boa base de dados e conduza todos os seus estudos. Certo. Ô, Bárbara, obrigado pela sua participação. Tá aí a resposta, né, do nosso grande amigo, doutor Elisiário Vitoriano. Então, doutor, já pegando sobre essa carona que o senhor deixou aqui pra gente, né, de poder ajudar os alunos, e como a inteligência artificial pode ajudar a personalizar os estudos, né, para cada aluno? Maravilha. Então, essa é outra possibilidade. Veja bem, nós não somos iguais, Paulo. Sim. Então, nós temos passados, nós temos backgrounds diferentes, né? Maneiras como as lentes que nós vemos o mundo, depende muito do contexto familiar, do ambiente em que eu cresci. Sim. E também depende, por exemplo, eu vou te dar o exemplo de um indivíduo com TDAH, por exemplo. Indivíduos com TDAH aprendem diferente, absorvem conteúdo de maneira diferente. Isso é a maravilha da IA. A IA pode personalizar, grava aí, meu querido ouvinte, trilhas de conhecimento de acordo com o seu nível e a sua capacidade. Então isso, na verdade, é uma grande democratização do ensino.
Porque, por exemplo, se eu, professor, chego diante de uma sala de 60 alunos, eu sei que eu não conseguirei equilibrar os 60, Sim. porque cada um deles tem uma necessidade. Repito, eles tiveram um background diferente. A depender de que tipo de instituição receberam o ensino, se eles foram formados no ensino público, no ensino privado, que tipo de influência eles receberam na vida. Então, tudo isso influencia como a pessoa aprende. Se ela absorve mais lendo, se ela absorve mais ouvindo, se ela absorve mais ditando as palavras em voz alta. A IA pode personalizar o ensino como? Você diz para ela exatamente como você é. IA, eu tenho 35 anos, eu fui diagnosticado com TDAH aos 18, eu tomo tais e tais medicações. A minha rotina matinal é esta e esta. Eu gostaria que você preparasse, segundo tudo isso que eu acabei de falar, eu quero que você me prepare uma trilha de conhecimento, onde você possa adaptar às minhas necessidades o conhecimento que eu preciso adquirir do módulo de economia da minha faculdade de administração na Estácio de Sá. Enter. Quando você fez isso, você deu oportunidade da inteligência artificial ter o teu contexto e preparar uma trilha de conhecimento adaptada à tua realidade. Boa! Olha, se eu pudesse, eu ficava com você mais tempo aqui para poder ter uma recepção assim, mais do que duradoura, né? Do que está acontecendo aqui com o sucesso que o senhor vem passando aqui pra gente. Agora, para fechar, explica pra gente aí como você enxerga a utilização da inteligência artificial no ensino daqui a alguns anos. E minha previsão ousada, Paulo, em 5 anos nós não teremos mais livros didáticos nas faculdades e nas escolas. Sim. Nós teremos inteligências artificiais ultra personalizadas, como acabei de falar há bem pouco tempo, à necessidade do aluno. Alunos autistas, alunos com TDAH, alunos que aprendem, mas aprendem diferente em um nível, em uma velocidade diferente. Nós teremos esse nível de ensino daqui para frente. Livros didáticos, repito, eu estou sendo polêmico, mas falando dos livros didáticos. Outras literaturas, eu ainda acredito muito no romance, no poder, que isso é provado pela neurociência, no poder de você folhear uma página e ter capacidade de concentração de ler letras em páginas. Isso aí é outra discussão. Sim. Mas em relação ao ensino acadêmico, em 5 anos, os livros didáticos não serão mais necessários. Agora, só uma dúvida, né? Só uma colocação, melhor dizendo, nem dúvida. Vai economizar muito no bolso do brasileiro ou do ser humano no geral, né? Com toda certeza. Imagina eu tenho um filho, né? Maravilhoso de 3 anos, Léo. Ah, legal. Manda um beijão pra ele. Imaginando em 15 anos, ou seja, quando ele tiver 18, para entrar na faculdade, o que ele vai encontrar até lá. Eita. Porque hoje em dia, por exemplo, Paulo, eu posso clonar a minha voz. Sim. Eu estou nesse processo, inclusive. Existem inteligências artificiais que são capazes de clonar a minha voz e eu posso automatizar a criação de conteúdo. Da maneira como eu vim falando nos últimos minutos. Eu faço a curadoria, as minhas IAs resumem o conteúdo, preparam materiais inteiros didáticos. Eu simplesmente, com um comando, com a minha voz clonada, eu sou capaz de criar podcasts de 10, 15, 20 minutos, vídeos até. Porque também é possível clonar imagem, coisa que eu já fiz a minha própria imagem, para que eu tenha conteúdo infinito que postar nas redes sociais. Então, imagina em 15 anos os nossos jovens, as crianças de hoje, meu filho Léo, e outros que Deus me der, porventura, mais pra frente. Sim. Imagina como é que eles encontrarão esse ambiente. É fato que sim, economizaremos em livros. Todavia, eu queria dar um plus aqui, se você me permite. Sim, sim. Há uma discussão muito grande porque inteligências artificiais consomem energia e água. Porque nós precisamos de data centers gigantescos, servidores gigantescos, e o consumo de água vai se elevar. Então, essa é uma discussão que os principais governos, as principais potências do mundo, principalmente os Estados Unidos, onde estão os principais data centers hoje de inteligência artificial, estão discutindo bastante como economizar água e energia, porque a IA, por um lado, economiza, que você acabou de falar, não necessariamente de livros didáticos, mas, por outro lado, nós estamos discutindo a matriz energética. Nós vamos precisar desenvolver, os países, na verdade, precisarão desenvolver maneiras de economizar água e energia para continuar gerando essas respostas. A cada vez que você pergunta uma coisa para o ChatGPT, consome-se alguma quantidade de água e de energia em alguma parte do mundo. Certo. Agora, com essa resposta maravilhosa que você nos deu aqui, suas considerações finais, como é que as pessoas fazem, né, para poder conhecer mais o nosso amigo Elisiário Vitoriano? Nome bonito, hein? Vitoriano. Obrigado. Relembra agora Vitória. Agora que eu tenho 37 anos, combinou, né? O nome sério, né? É verdade. Mas o Elisiário bebê, né? Bebê. Sim, Bom, sim. o que eu posso falar para o seu ouvinte aí, Paulo, não negue o poder da inteligência artificial. Sim. Mudará as relações de trabalho,
aberto, mudará a forma como você aprende, mudará a sua produtividade. Esteja aberto, porque foi como o surgimento da internet. Depois foi como internet do celular, que foi uma grande novidade, smartphones, imagina. Você não depender de abrir um computador, de ir para uma lan house, os mais antigos. O jovem de hoje não sabe o que é uma lan house, né, Sim. Paulo? Você pagar 1 hora de internet numa lan house. E assim vai ser a inteligência artificial. O impacto será grandíssimo, extinguirá algumas profissões e criarão inúmeras outras. E o poder que isso vai gerar de renda também. Criarão... eu queria falar sobre isso, eu não sei nem se eu estou sendo aqui invadindo demais. Os próximos jovens sequer precisarão, muitos deles, ir para a faculdade. Sim. Porque a inteligência artificial é tão poderosa que você pode criar negócios inteiros só utilizando inteligência artificial para você criar produtos e serviços e oferecer isso às pessoas. Então, os nossos jovens acabarão se tornando mais empreendedores com o uso da inteligência artificial. Então, minha recomendação é: esteja aberto e aprenda, busque conhecimento, porque isso já mudou a nossa vida e tem muita gente que não percebeu ainda. Então tá certo, obrigado mais uma vez. Só lembrando aqui aos nossos ouvintes que eu conversei com o cofundador do Grupo Talks Educação e empreendedor no setor de educação, Elisiário Vitoriano. Falamos aqui sobre o aumento no engajamento dos estudantes com a inteligência artificial. Meu amigo, mais uma vez, as pessoas que quiserem conhecer você, tirar alguma dúvida, pode divulgar seu Instagram, fica à vontade. @Elisiário com Z, atenção, @Elisiário Vitoriano. Meu direct está de portas abertas sempre, me manda mensagem lá, professores, acadêmicos, colegas. Sim. Eu terei muito prazer de trocar uma ideia com você. Então tá bom. Brigadão mais uma vez, um beijo aí no bebê, tá? E... Grande, Paulo, muitíssimo obrigado, foi um prazer, de verdade. É a primeira vez que eu dou entrevista por rádio, achei muito chique. Meu, obrigado. Pelo telefone. Gostou? Então tá bom, então sinal que eu passei no teste. E me desculpe a gafe, eu cumprimentei o Ricardo, não lhe cumprimentei. Não, tranquilo. O Ricardo tá aqui agradecendo. Tá lá do outro lado aqui da cabine que o nosso produtor tá agradecendo. Maravilha. Ele e toda a família Rádio Relógio. Obrigado, Elisiário. Deus abençoe, tá, meu irmão? Deus abençoe. Tchau, tchau. Gente, lembrando, hein, quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição fechou, hein?